Boa tarde, docente. Chamo-me Naira Cecília Mavi, estudante de Contabilidade e Auditoria, primeiro ano. No vídeo de hoje, irei falar da norma contabilística e de relato financeiro 23, efeitos de alterações em taxas de câmbio, a qual tem por base a IAS 21. A norma contabilística e de relato financeiro 23 deve ser aplicada na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, na transposição dos resultados e posição financeira de unidades operacionais estrangeiras que estejam incluídas nas demonstrações financeiras de entidade pela consolidação proporcional ou pelo método da equivalência patrimonial, e na transposição dos resultados e posição financeira de uma entidade para a moeda de apresentação. Este presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: encontrando primeiro os conceitos básicos, de seguida, uso de uma moeda de apresentação diferente da moeda funcional, taxa de câmbio, diferenças de câmbio e, por fim, teremos a parte prática. Iremos começar pelos conceitos básicos. Temos primeiro aqui moeda. É o meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias. Moeda funcional é a moeda principal utilizada por uma empresa para conduzir as suas operações comerciais e financeiras. Moedas de apresentação é aquela que o regulador de um país define como sendo a moeda em que a empresa deve publicar ou apresentar nas suas demonstrações financeiras. Taxa de compra, bit rate, é o preço pelo qual uma instituição financeira está disposta a comprar moeda estrangeira dos clientes. Taxa de venda, offer rate, é o preço pelo qual uma instituição financeira está disposta a vender moeda estrangeira para os clientes. Depois de compreendermos esses conceitos, é importante perceber o papel fundamental que a moeda e as taxas de câmbio desempenham nas atividades econômicas e contabilísticas das empresas. Em economias globalizadas, como a do nosso país ou de vários países, as organizações realizam frequentemente transações em diferentes moedas, seja ao importar mercadorias, exportar produtos, contratar serviços no estrangeiro ou até obter financiamentos internacionais. Nessas situações, torna-se essencial determinar qual é a moeda funcional, pois é com base nela que a empresa irá registrar e apresentar as suas operações de forma coerente e comparável. A moeda funcional reflete o ambiente econômico principal em que a entidade opera, ou seja, a moeda que melhor representa o fluxo de caixa, as receitas e os custos. Por exemplo, uma empresa que atua essencialmente em Moçambique terá como moeda funcional o metical, mesmo que realize algumas transações em dólares ou em euros. Por outro lado, a moeda de apresentação é a moeda em que a empresa deve elaborar e publicar as suas demonstrações financeiras. Na maioria dos casos, coincide com a moeda funcional, mas pode ser diferente, especialmente em empresas multinacionais que operam em diversos países. Já as taxas de câmbio, como a taxa de compra e venda, são determinantes no momento de converter valores entre moedas. A taxa de compra, o dip rate, como eu disse, que é instituição de trade, representa o valor que uma instituição financeira está disposta a pagar pela moeda estrangeira, ou seja, o preço pelo qual ela compra a moeda do cliente. Enquanto isso, a taxa de venda, o offer rate, indica o preço pelo qual o banco vende a moeda estrangeira ao cliente. Essas
variações de taxa podem parecer pequenas, mas têm grande impacto na contabilidade das empresas, pois afetam o valor registrado de ativos e de passivos, receitas e despesas em moeda estrangeira. Por isso, é essencial que as empresas apliquem corretamente as normas contabilísticas relacionadas com conversão de moeda estrangeira, garantindo transparência e fiabilidade nas demonstrações financeiras. Assim, compreender esses conceitos não é apenas uma questão de teoria, ou não é apenas uma questão teórica, mas uma necessidade prática para assegurar que as informações financeiras refletem a verdadeira posição econômica da empresa perante as flutuações cambiais e o contexto internacional em que atua. Agora, irei falar do uso de moeda de apresentação diferente da moeda funcional. Temos aqui moeda funcional. Todas as quantias devem ser transpostas à taxa de fecho na data do balanço recente, quando as quantias são transportadas para a moeda de uma economia hiperinflacionária. Quando uma empresa decide utilizar uma moeda de apresentação diferente da moeda funcional, é importante seguir procedimentos rigorosos para garantir que a informação financeira continue fiável e comparável. Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa opera principalmente num país, mas pertence a um grupo internacional que apresenta as suas contas noutra moeda. Nessas situações, todas as quantias expressas na moeda funcional devem ser convertidas para a nova moeda de apresentação, a taxa de fecho da data do balanço mais recente. Esta conversão é essencial para refletir corretamente os valores patrimoniais e financeiros da nova moeda, sem distorcer o resultado econômico da empresa. É fundamental compreender que a moeda funcional não muda com facilidade. Ela está ligada à realidade econômica em que a empresa atua. O que muda é apenas a forma de apresentação das demonstrações financeiras, que pode ser feita noutra moeda por exigências legais, regulatórias ou por decisão estratégica da própria entidade. Além disso, existe um caso especial que merece atenção. Quando as quantias são transportadas para a moeda de uma economia hiperinflacionária. Nessas circunstâncias, as moedas contabilísticas determinam que os valores devem ser ajustados para refletir o efeito da inflação antes de serem convertidos. Esse procedimento assegura que as demonstrações financeiras mantenham o seu poder informativo e não percam a comparabilidade devido às variações externas e preços de poder comprar. Resumindo tudo o que falei, o uso de uma moeda de apresentação diferente da moeda funcional não altera a essência das operações da empresa, mas requer cuidado técnico na conversão e no reconhecimento das diferenças cambiais. É um processo que visa garantir que as informações financeiras continuem a representar de forma verdadeira e justa as situações econômicas da entidade, independentemente da moeda em que são apresentadas. Agora irei falar da taxa de câmbio. É o preço a que essa troca é feita, ou seja, o valor de uma moeda em unidades monetárias de outra moeda é habitualmente representada pelo símbolo da moeda base segundo o símbolo da segunda moeda.
temos aqui um exemplo, MZN ou USD, que representa o preço em dólar norte-americano de cada metical. Também temos embaixo um outro exemplo, USD ou MZN, que representa o preço em metical a cada dólar norte-americano. Agora, irei passar para as diferenças de câmbio. Nós primeiro temos que entender o que são diferenças de câmbio. Diferenças de câmbio é a alteração do câmbio. Tenho aqui um exemplo. Quando tenho 100 dólares e quero converter com o câmbio de 50. Aí eu irei ficar com 100 vezes 50, que é igual a 5.000. Depois, o câmbio altera para 60 e eu farei 100 vezes 60, que ficarei com 6.000. A minha diferença cambial será de 1.000. E essas diferenças cambiais podem ser favoráveis ou desfavoráveis. É considerada favorável quando ela resulta em um benefício financeiro para a empresa. E a diferença favorável nós colocamos na conta 784 diferenças de câmbio favoráveis. Também podem ser desfavoráveis, que são consideradas quando ela resulta em um custo financeiro adicional para a empresa, que encontramos na conta 694. Conta 694. Encontramos na conta 694 diferenças de câmbio desfavoráveis. Além disso, essas diferenças de câmbio podem ser favorável realizada ou favorável não realizada, desfavorável realizada ou desfavorável não realizada. Realizadas quando é resultado de um pagamento, e não realizadas quando elas podem ser, sim, e não realizadas quando não ocorre um pagamento ou atualização cambial. A favorável realizada nós encontramos na conta 7841, na conta 7841 realizadas, e as favoráveis não realizadas encontramos na conta 7842 não realizadas, e as desfavoráveis realizadas nós encontramos na conta 6941 realizadas, e as desfavoráveis não realizadas encontramos na conta 6942 não realizadas. A diferença de câmbio representam os efeitos das variações das taxas de câmbio, como eu falei, sobre os valores das transações em moeda estrangeira. Como vimos, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, conforme resultem em ganho ou em perdas para a empresa. No entanto, também é importante distinguir se essas diferenças são realizadas ou não realizadas, pois isso influencia o momento em que devem ser reconhecidas contabilisticamente. Chamamos de diferenças de câmbio realizada quando aquela que ocorre no momento do pagamento ou recebimento efetivo. Ou seja, quando a empresa liquida uma dívida ou recebe um valor em moeda estrangeira e a taxa de câmbio utilizada é diferente da taxa registrada inicialmente. Irei dar aqui um exemplo. Se uma empresa tinha a receber $1.000 e entre a data da venda e a data do recebimento o dólar reduziu, o montante recebido em meticais será maior, e essa variação continua uma diferença favorável realizada. Já as diferenças
de câmbio não realizadas acontecem quando ainda não houve pagamento, mas os saldos em moeda estrangeira são atualizados de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do balanço. Este processo é reconhecido como atualização cambial e serve para que os valores registrados reflitam o câmbio mais recente, mesmo antes da liquidação. Essas diferenças podem ser tanto favoráveis ou desfavoráveis, como eu falei. E essas diferenças podem ser tanto. Me baralhei, mas eu dizia que esse processo é reconhecido como atualização cambial e serve para que os valores registrados reflitam o câmbio mais recente, mesmo antes da liquidação. E, como eu disse, essas diferenças podem ser favoráveis como desfavoráveis, dependendo da direção da variação da taxa. A distinção entre diferenças realizadas e não realizadas é muito relevante, porque ajuda a empresa a compreender quais ganhos e despesas já tiveram impacto efetivo na caixa e quais ainda representam apenas ajustes contabilísticos. Assim, a informação financeira torna-se mais precisa, permitindo uma melhor análise da exposição cambial e do desempenho real da entidade ao longo do tempo. Em síntese, as diferenças de câmbio, sejam favoráveis ou desfavoráveis, realizam ou não refletem o conceito, refletem o efeito pode ser o efeito direto das flutuações monetárias sobre o patrimônio e os resultados das empresas. Por isso, o seu correto reconhecimento e apresentação são essenciais para garantir transparência, para garantir fiabilidade e comparabilidade nas demonstrações financeiras. Agora tenho aqui um exercício para melhor consolidar tudo o que eu falei. Temos assim, a empresa CES Limitada devia à empresa Mavi Limitada USD, que é a moeda que o USD é dólar norte-americano, 20 mil resultantes da venda de mercadorias no dia 10 de 5, podemos assumir que é 2025, não 1993. Mas irei dizer 2093, que é o que está no exercício. Nesta data, o câmbio de compra ou venda era de 7,70 e 72 meticais ou USD. Eu esqueci de mencionar uma coisa, que a taxa de compra é quando é o banco ao comprar, usamos operações ativas, ou seja, devia receber. E a taxa de venda é operações passivas, obrigações de pagar. E voltando para o exercício, temos assim, no dia 15 de 5 de 2093, a empresa Nairas Limitada pagou 50% do valor. O câmbio de compra ou venda era de 75 ou 80 meticais ou USD, que é o dólar norte-americano. No dia 20 de 5 de 2093, a empresa Nairas Limitada pagou 5 mil dólares. O câmbio de compra e venda era de 65 ou 68 meticais ou dólares norte-americanos. No fecho do balanço, em 31 de 12 de 2093, o câmbio de compra ou venda era de 80 ou 85 meticais ou dólares norte-americanos. Contabiliza as operações da empresa Mavi Limitada. Temos aqui a primeira resolução, que é do dia 10, que é o dia em que vendeu-se. Não temos aqui 4.1,
no valor 4 clientes, 4 clientes conta corrente no valor de 1.624.000. Esse 1.624.000, nós fazemos 20.000 vezes 72. Não fazemos isso. Mas ok. E em contrapartida, nós temos a conta 71 vendas e temos a 711 mercadorias no valor de 1.400.000, que é aqui onde nós fazemos esse 20.000, que foi o valor que a empresa Mavi devia. Então, fazemos 20.000 vezes 70, teremos 1.400.000. E em contrapartida também temos, para equilibrar, temos a conta 44, Estado, 44331, Operações Gerais, no valor de 224.000, que é o que falta para equilibrar no valor da 41 a débito e a crédito, pela venda de mercadoria. Depois temos aqui um outro lançamento do dia 15 de 3. Disseram que no dia 15 de 3, a empresa Nairas Limitada pagou 50% do valor. O câmbio de compra e venda era de 75,80. Então, nós temos aqui a conta 11, bancos, temos 121, depósito à ordem, no valor de 870.000. Em contrapartida, temos a 78, rendimentos e ganhos financeiros. Temos aqui a 7841 realizadas, 58.000. Em contrapartida, também temos a 41 clientes, 411 clientes conta corrente, no valor de 812.000, pelo pagamento de 50% do valor. Nós, para confirmar se os valores são iguais, para confirmar que o débito é igual ao crédito, é só fazer 800.000 e 12. Não. Isso foi 58.000 mais 812.000, que teremos 860.000. Temos aqui, no dia 15, a conta 41 clientes, que também temos a 411 clientes conta corrente, no valor de 58.000. Em contrapartida, temos a 78 rendimentos e ganhos financeiros, 7842, não realizadas, no valor de 58.000 para equilibrar. Pela atualização cambial, temos aqui o lançamento do dia 20 de 3 de 2093. Temos aqui a 69, gastos e perdas financeiras. Temos aqui a 6942, não realizadas, no valor de 66.000. Temos em contrapartida a 41 clientes, a 411 clientes conta corrente, no valor de 66.000, pela atualização cambial. Temos aqui lançamento do dia 20, onde temos, lembrando que no dia 20 disseram que a empresa Nairas Limitada pagou $5.000 norte-americanos. O câmbio de compra e venda era de 65 ou 68 meticais USD. Então, temos aqui a 12
bancos a 121, depósito à ordem, no valor de 325 mil, que aqui fizeram esses 5 mil, fizemos esses 5 mil vezes 65, que deu esse 325 mil. Depois temos aqui a conta (69) gastos e perdas financeiras, 6941 realizadas, no valor de 50 mil. Em contrapartida, temos a 41 clientes, 411 clientes conta corrente, no valor de 365 mil. Pelo pagamento de USD 5 mil dólares. Temos aqui, no dia 31/12, que segundo o exercício, foi feito o fecho do balanço. Em 31/12 de 2093, o câmbio de compra e venda era de 80 ou 85 meticais USD. Então, temos aqui 41 clientes, a 411 clientes conta corrente, no valor de 99 mil, que aqui também fizeram a mesma coisa que nós temos feito. Nós temos aqui 99 mil. Em contrapartida, temos a 78 rendimentos e ganhos operacionais, a 7842 não realizadas, no valor de 99 mil, pela atualização cambial. Temos aqui o outro exercício. Em março do ano N, uma empresa moçambicana adquiriu um equipamento fabril por $1.980.000 norte-americanos. Nessa data, a taxa de câmbio era de um metical para 1,65 dólares norte-americanos. A dívida foi liquidada 90 dias após a data da compra. O equipamento foi contabilizado por 1.200.000 meticais. Depois temos aí 1.980.000 dividido por 1,65, que é o dólar norte-americano, que é a taxa de câmbio. Na data do pagamento, a taxa de câmbio é de um metical para 1,65 dólares norte-americanos. Como deve ser contabilizada a diferença de câmbio? Temos aqui, pela compra, debitamos a conta 322, equipamento básico, no valor de 1.200.000. Esse 1.200.000 nós vamos obter fazendo essa diferença de 1.980.000 dividido por 1,65. Então, teremos 1.200.000, porque segundo 200.000. E vamos creditar a 4611 fornecimento de investimentos de capital, conta corrente no mesmo valor de 1.200.000 para equilibrar. E para o pagamento, disseram que a taxa de câmbio foi de um metical igual a 1,105. Então, temos aqui a nossa contabilização. Temos aqui o valor do pagamento é de 1.131.420 meticais. A diferença face ao valor registrado na conta fornecedores de investimento, no montante de 68.751. Então, esse valor nós obtivemos fazendo 1.200.000 meticais menos 1.131.429 meticais. Deve ser contabilizado
Vamos debitar a conta 4611, fornecedores e de investimento de capital, conta corrente, no valor de 1.200.000. Vamos creditar a conta 121, depósito à ordem, no valor de 1.131.429. Vamos creditar a conta 7841, diferenças de câmbio favoráveis realizadas, no valor de 68.751. Temos aqui um outro exercício que diz o seguinte: uma empresa moçambicana possui um edifício nos Estados Unidos da América que foi adquirido por $1.800.000 norte-americanos. A data de aquisição, a taxa de câmbio era de 1 metical igual a 1,6 USD. Na data do balanço, o valor recuperável do edifício foi revisto por $1.620.000 norte-americanos, sendo a taxa de câmbio de 1 metical igual a 1,8 USD. Ignorando o efeito das demonstrações do período, indique o valor em que deverá ser registrado como imparidade do período. Temos aqui a solução. A perda por imparidade deverá ser calculada. Valor contabilístico na data do balanço, 1.620.000 USD dividido por 1,80. Que temos aqui, é só colocar na máquina 1.620.000 dividido por 1,80, que vai nos dar 900.000, desculpa. Depois temos aqui custo histórico, que também é só fazer 1.180.000 dividido por 1,6, que vai nos dar 1.125.000. E temos aqui a perda por imparidade, reconhecida como gasto de período, que é só fazer a diferença entre 1.125.000 menos 900.000. Isso vai nos dar 225.000. E o exercício acaba aqui. Obrigado por ter assistido essa norma até o fim. Até a próxima norma.